Além disso tudo, eles reconheceram que estavam nus, sentiram vergonha, sinal que antes da queda eles não sentiam essa vergonha. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma aula. A aula de hoje é a lição de número 6, a consciência, o tribunal interior. Como eu sempre digo, nossa intenção aqui não é ler tópico por tópico, mas é analisar o tema, a fim de ajudar os professores de escola bíblica dominical a prepararem as suas aulas e ajudar também aqueles que são alunos, né, que querem entender melhor a lição. Então, a nossa intenção aqui é essa. Mais uma vez, meus irmãos, por motivos técnicos, hoje a aula vai ser muito curta, mas espero que seja bênção para a sua vida. Venho lhe pedir que você se inscreva no nosso canal para ajudar a crescer, que você curta, compartilhe, que você comente e vamos para mais uma aula. O texto áureo diz: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Atos, capítulo 24, versículo 16. A verdade prática diz: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. A leitura bíblica em classe dessa lição está em Romanos, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 16, que diz assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são julgados diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Essa é a leitura que dá base para esta lição. Vamos agora à introdução dessa lição. Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência, que acusa, defende e julga. Funciona segundo a lei moral, comum a todas as pessoas, as escrituras sagradas e outras fontes normativas, como a família, a igreja e o Estado. A consciência escrutina e emite juízo sobre todo o comportamento humano. Pois bem, meus irmãos, estamos diante de mais uma lição de suma importância para nós, que tem como título a consciência, o tribunal interior. Todo ser humano, ele tem consciência. É algo que nós já nascemos com ela. Mas vamos entender aqui essa questão, esse tema, voltando lá na origem do homem, da natureza humana. Antes da queda, Deus ele colocou o homem no Éden. Deus colocou o homem no Éden para lavrá-lo e guardá-lo. Além disso, nós também sabemos que essa era uma forma do homem glorificar ao Criador. Estamos falando antes da queda. Eles poderiam comer de todos os frutos de todas as árvores, menos de uma, que era a árvore que dava ciência, conhecimento do bem e do mal. Eva, portanto, comeu e, após ter comido, ela compartilhou com seu marido, Adão, justamente do fruto de uma árvore que eles não poderiam comer. A partir dali, daquele momento ali, a imagem de Deus no homem
ela foi manchada. Então, antes da queda, antes dessa desobediência, como que era o homem? Ele tinha comunhão direta com Deus, sem precisar de intermediário. Comunhão direta com o Criador. Tinha paz, segurança, alegria, um bem-estar físico, não tinha doença, não ficava doente, não conheciam o medo, a tristeza. O homem não tinha conhecimento dessas coisas. Só que após a desobediência, após essa queda, nós podemos dizer que isso foi uma catástrofe, porque após isso, o homem conheceu o mal, conheceu as doenças, conheceu o medo, a tristeza, todas essas coisas maléficas ao ser humano. Tudo por conta do pecado. E além disso, ao comerem, eles reconhecem que eles estavam o quê? Nus. Isso nos indica o seguinte, que antes da desobediência, eles não se envergonhavam por estarem nus. Agora, estão se envergonhando. Tudo por conta da desobediência. Então, eles saíram de um período de inocência para o período da consciência. Eles passaram a ter consciência, serem conhecedor do bem e do mal. Eles passaram a ter conhecimento do bem e do mal. Então, meus irmãos, a consciência é algo que todo ser humano já nasce com ela. Já nasce com ela. Esse senso de certo e errado. Isso é uma capacitação que Deus deu para todos os seres humanos. A primeira manifestação da consciência na criação, a gente consegue ver em dois textos. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, e Gênesis capítulo 3, do versículo 6 ao 10. Olha o que diz esses textos. Gênesis 2, versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora olha o capítulo 3 de Gênesis, versículo 6 ao 10. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Olha aí. Eles conheceram, perceberam que estavam nus. Provavelmente porque antes eles não percebiam isso. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Ele temeu a voz do Senhor porque reconheceu que estava nu, coisa que antes da queda não acontecia, porque eles passaram a ter consciência, entendimento do bem e do mal. Eles não tinham mais a inocência de antes. Ou seja, ao comerem do fruto proibido, eles conheceram o outro lado da consciência, que até o momento eles não tinham conhecido.
E que outro lado é esse? O lado da vergonha, do medo, da culpa, um lado acusativo da consciência. Então, meus irmãos, a partir daí, todo ser humano ele passou a ter essa consciência do que é certo e do que é errado, esse senso do que é certo e do que é errado. Então, esse embate da consciência do homem, do ser humano, se dá na mente, aonde ela te absolve ou ela te culpa, vai depender da situação. Mas a verdade é, todo o ser humano ele já nasce com essa consciência do que é certo e do que é errado. Pegamos um exemplo, um criminoso que acabou de roubar uma pessoa. Ele corre, ele vai se esconder, porque ele sabe que ele está errado. Ele sabe que ele errou. Ele sabe que ele pode ser pego, punido pelo erro dele. Então ele foge. Porque ele tem essa consciência do que é certo e do que é errado. E se esconde, é porque sabe que está errado. A gente também pode ver essa questão da consciência quando ela pesa, quando ela acusa, talvez por algo que a pessoa tenha feito ou que não tenha feito. E isso traz um peso, uma sensação ruim, uma sensação de culpa, a consciência acusando, porque todo ser humano ele nasceu com esse senso moral dado por Deus, o nosso Criador. O apóstolo Paulo deixa bem claro nessa leitura que fizemos aqui do texto de Romanos 2 isso. Vou até ler de novo, ó, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Paulo deixa bem claro aqui que o homem ele já tem esse senso do que é certo e do que é errado. Dentro dele, ele já nasce com isso. E à luz do texto aqui, ele está se referindo à lei também, mosaica, a lei judaica. Paulo está dizendo que o judeu ele tem a lei para seguir. Mas um gentio não tem a lei, mas ele tem a lei marcada no coração dele. Ou seja, ele tem esse senso de moralidade que mostra a ele o que é certo e o que é errado, mesmo que ele não tenha a lei. A gente pode pegar como exemplo, não matarás. Está na lei judaica. Mas isso, em outras culturas, é errado, é crime. Então, o homem, ele sabe o que é certo e o que é errado. Por isso que para nós que somos cristãos, é de suma importância estarmos baseados na palavra, porque ela é o que guia a nossa vida, o que guia a nossa consciência. E para finalizar, eu queria ler a conclusão da lição, que diz assim: devemos manter nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia, nossa infalível regra de fé e prática. Se ela nos acusar, não nos esqueçamos, o sangue de Cristo é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que, arrependido, confiar no poder do seu sacrifício. Cheguemos-nos sempre a Ele com inteira certeza de fé. Ou seja, através da palavra de Deus, nós conseguimos manter a nossa mente
pura, iluminada por essa palavra. Logo, a gente vai conseguir viver de acordo com aquilo que Deus quer para nós. E no caso de um pecador arrependido, através da orientação encontrada na própria palavra, ele vai descobrir que não há mais acusação contra ele, pois Cristo já nos purificou de todo o pecado, assumindo a nossa dívida, pagando em nosso lugar, dívida que era nossa. Portanto, a consciência é algo que todo ser humano tem. Esse senso de moralidade, esse senso de certo e errado, todo o ser humano tem. Então, que mantemos a nossa consciência sempre limpa e iluminada pela palavra de Deus. Hoje, como eu disse, a aula foi bem curta, mas espero ter conseguido te ajudar para preparar a sua lição. Mais uma vez, venho lhe pedir, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, comente e que Deus abençoe a sua vida.